primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo de número 8 e 9. Vamos meditar nesse texto nesta oportunidade. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ontem nós trabalhamos aqui com a ideia de humildade, de humilhação, tratamos a respeito de soberba, de orgulho, e nesse caso aqui, do orgulho, da soberba, características aí do diabo que ele quer enxertar nos pensamentos das pessoas para que estas se afastem da presença de Deus, assim como ele também foi afastado, né? E agora Pedro, após ter alertado, exortado a igreja, ele recomenda que a igreja, ela seja sóbria e também ande em vigilância. E qual que é a razão disso? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Muito bem, vamos pensar esse versículo juntamente aqui com vocês. Primeiro, sobriedade, né? Ser sóbrio. Ora, o que é ser sóbrio? É você saber o que você está fazendo ali. Nós já discorremos, Pedro já discorreu sobre a situação dos homens da terra, da igreja da terra, como forasteira, como peregrina, né? O seu povo, povo de Deus, como peregrino, como forasteiro, e por essa razão a perseguição, os maus entendidos aí sobre cada um de nós. Então nós temos que saber muito bem onde nós estamos, como estamos andando. Isto é ser sóbrio. Você sabe o que está acontecendo com você. Não há nada estranho. Eu estou numa terra estranha. Logo, eu tenho de sofrer esses tipos de coisas. Mas eu tenho uma viva esperança no coração. Agora, depois que você tiver consciência disto, agora vigiai. É muito importante na vida do cristão a tal da vigilância. E assim Jesus, ele ensinou a cada um de nós em Mateus capítulo 26 e o verso 41, que nós devemos vigiar e orar. Olha, eu quero até abrir com vocês esse texto que é um alerta de Jesus para os seus discípulos. E o Senhor aqui, ele vai colocar que a carne, ela é fraca. O espírito, na realidade, ele está pronto, mas a carne não. Então nós temos que estar sempre vigilantes. Verso 41 do capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus. Mateus. E está escrito dessa forma: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós devemos sempre ter consciência e ser sóbrio, também está ligado com isso aqui, sobre a nossa natureza. Primeiro, ela é uma natureza carnal, da qual nós não nos livramos ainda. Lembremos disso. Isso só vai acontecer quando Jesus se manifestar nas nuvens dos céus, quando os nossos corpos serão transformados. Por enquanto, nós estamos nessa vida carnal aqui ainda. Dessa forma, vivendo fisicamente aqui, e aí temos a nossa vida espiritual,
o nosso contato com Deus, o homem interior aqui, que tem prazer nas coisas de Deus, conforme Paulo disse em Romanos 7, dessa guerra, dessa peleja entre o espírito e a carne, aqui estão em oposição, em um querer fazer a vontade de Deus e o outro querer fazer a vontade terrena, as coisas da terra andar segundo o próprio coração. Mas aqueles que estão em Cristo crucificaram a carne com seus feitos, com as suas concupiscências, e devem viver para Deus. Só, como eu disse e repito, nós ainda estamos nessa estrutura. Desta forma, requer-se de cada um de nós uma total vigilância. Olha o que Jesus disse. Jesus não colocou a oração em primeiro lugar. Ele colocou a vigilância em primeiro lugar. Porque devemos estar atentos, ficar fazendo a leitura daquilo que está ao nosso redor. Então a vida cristã, ela é uma guerra total e diária. De modo que não adianta ficar despercebido nessa caminhada. E às vezes subestimando as astutas ciladas do diabo. Ele continua agindo, assim como agiu lá no Jardim do Éden, hoje ele continua trabalhando, ele continua batalhando contra as pessoas, pois ele quer arrancar as pessoas da presença de Deus. Então, a recomendação, o ensino de Jesus aqui é exatamente isso: vigiai, fique olhando, olha o que está chegando perto de você. Olha aquilo que você está olhando, olha o que está vindo à mente, olha o espaço que você está dando para determinadas situações. Não pense você que tem o controle das coisas, não. Não pense você que você é um homem ou a irmã é uma mulher que ora, que consagra, e aí você está protegido, guardado. Você é um super-homem, uma super-mulher? De forma nenhuma. Todos nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. Para tanto, então, vigiemos. Porque o diabo, nosso adversário, anda ao derredor. E ele está ao derredor por quê? Ele está buscando quem possa tragar. Ele está procurando arrancar da presença de Deus. E quem é que ele vai alcançar? Ora, aquele que não está vigiando. Saber que o diabo ele está e vai chegar, ele vai se aproximar, e às vezes de um modo, de um lugar que você menos espera. Então Jesus disse: vigiai. Depois, então, orai, para que não entreis em tentação. Porque quando entrar em tentação, você já está a um passo, já então de cometer o pecado. Então, Tiago, ele nos alerta muito a respeito disso aqui, que a nossa concupiscência, ela faz com que nós, muitas vezes, sejamos engodados. Pois é, o que é o engodo? É a isca. O diabo joga a isca lá, e aí o cidadão e a cidadã não está vigilante, cai, porque existe a concupiscência. E a concupiscência, então, é atraída por esse engodo. Tal qual aconteceu no Jardim do Éden, a mesma coisa, irmãos. O diabo jogou a isca lá para a mulher. Ele não forçou, ele não enterrou goela abaixo, ele não pegou na garganta da mulher, nada disso ele fez. Apenas uma sugestão de palavras. E tais palavras entram então na mente da mulher, desce para o coração e daí então dá luz ao pecado. Concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, e ela começa a se interessar por aquilo que Deus proibira. Falta vigilância. Estava na presença de Deus, estava no jardim de Deus. E mesmo assim, faltou o quê? A tal da vigilância. Então, fiquemos atentos para isto que Pedro está nos ensinando. Primeiro, sede sóbrios. Saiba que você está numa guerra, que você está numa peleja. Você não está passeando por aqui. Essa terra aqui, ela não é turismo. Tem cristão que está pensando que está fazendo turismo aqui.
E aí cai no hino da harpa que às vezes cantamos, passarinhos, belas flores querem nos encantar, mas são vãos terrestres, esplendores, contemplo o meu lar. Então, isto aqui é ser sóbrio. Eu sei que existe a batalha, eu sei que o meu adversário está por perto, portanto, eu estou em vigilância. Eu sou uma pessoa sóbria e quero viver em vigilância. Ao derredor, por quê? Porque ao redor dos justos se acampam os anjos de Deus. Estão ali, acampados para nos proteger de que ele chegue, de que ele venha sobre nós com ímpeto. Disso você vai ficar tranquilo que ele não vai invadir, ele não vai chegar. No entanto, ele fica jogando as iscas, fica jogando os seus engodos, para que porventura nós sejamos aí atraídos e engodados por ela. Tiago, capítulo 1, verso 14, diz, capítulo 1, verso 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é isso? Desejo carnal excessivo. Existia na mulher uma concupiscência e ela foi despertada por aquilo que a serpente disse: você vai ser igual a Deus, você não vai morrer não, você vai saber o bem e o mal igual Deus sabe. Olha a estratégia. Hoje a mesma coisa. Todos, como eu disse, estamos ainda na carne. Jesus disse: a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tome cuidado, porque todos, indistintamente aqui, nós temos as nossas concupiscências. E cada um sabe onde está aí a tal da sua fraqueza. E enquanto nós estamos dormindo, o diabo está trabalhando. Os lugares por onde temos passado, desculpe, irmãos, o lugar por onde nós temos passado, ele tem acompanhado e tem visto. Onde estão os nossos olhos? Pois é. Onde está mais a nossa atenção? Então, nesse ponto, vigia, tome cuidado, busca a presença de Deus, vai se dar a oração, vai se dar a consagração, porque Ele está ao derredor. Depois não adianta culpar, aí vai culpar pastor, aí vai culpar líder de grupo, aí vai culpar ministério, aí vai culpar. Larga a mão de ser frouxo, assuma ao menos a responsabilidade. Quando Eva cai, então ela leva o fruto lá para o Adão, que cai junto com ela também, come do fruto da qual Deus proibira. E quando Deus vem a ter com eles e vai requerer deles, um fica jogando culpa no outro. O Adão, ele não assume a sua responsabilidade de esposo, de marido, de sacerdote do lar, que devia estar vigiando a sua esposa, saber o que ela estava fazendo diante da árvore. O marido tem que saber o que a esposa está fazendo diante da internet, diante das redes sociais, os filhos, e vice-versa, a esposa também. Eu disse no culto de ensino de família, e eu disse para a igreja sobre celular. Ter senha, o meu celular ter senha para a minha esposa. Que absurdo que é esse? A minha esposa não pode ter acesso ao meu celular. Ele tem que ficar aberto, porque eu não devo nada. E ainda que eu venha errar, de repente ela veja lá e fala: o que você está vendo aí, meu filho? E aí então vai me despertar. Então não tem que ter segredos. Não tem que ter vida oculta, reservada, principalmente no caso de família. Então, aí Adão culpa a mulher. E o primeiro que culpa é Deus, né? Ele culpa a Deus. Ah, foi a mulher que tu me deste. Aí Deus é culpado agora do bonitão ter caído na conversa. Falta vigilância. E aí culpa Deus. O Senhor que é culpado, eu não pedi mulher. Pois é. Vai para a mulher, é a serpente.
E a serpente? Aí leva a sentença. Mas na realidade a serpente lá só deu a sugestão. Pois é. Irmãos, temos que ser vigilantes. O diabo anda ao derredor como um leão, buscando quem possa tragar. Por que a metáfora do leão? Porque o leão sempre está à espreita, o leão sempre está na caça da sua presa. É. E assim o diabo está aí, a caça, a procura de uma presa para ele arrancar. Então ele não pode entrar onde nós estamos, mas joga a isca. Então, como eu estava dizendo aqui de Tiago, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Onde está essa minha fraqueza? Onde está a tua fraqueza? Vamos fazer um autoexame, uma autoanálise e saber disso e vigiar nesse particular aqui. Depois, havendo a concupiscência concebido, árvore boa para dar sabedoria, para dar entendimento, boa, então encheu os olhos, e daqui a pouco soberba da vida, e vai aflorando, e vai aparecendo, e aí então vem o desejo de fazer, de comer daquele fruto da árvore, da qual Deus proibira. Então, depois a concupiscência sendo concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte, porque o salário do pecado é a morte. Agora, fica um alerta aqui para cada um de nós. Erramos, falhamos, pecamos. Pecado tem perdão? Claro que tem perdão. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Mas guarde as consequências deste pecado. Você vai ter que arcar com ele. É você que vai carregar. Não vai ser A, nem B, nem C. Não. As consequências Jesus não levou lá na cruz, não. Jesus levou sobre si os nossos pecados, perdoou, reconciliou com Deus, ótimo. Agora as consequências você aguenta. Segura firme aí. Aí depois não adianta ficar, eu vou largar do conjunto, eu vou largar da igreja, o pastor é baixinho demais, eu vou achar um pastor que é mais alto. Eu indico para você o pastor mais alto do que eu. Então, irmãos, não existe isso, é assumir responsabilidade, chegar para diante de Deus e assumir o erro daí, e aguentar aí as consequências da sua falha, do seu erro, das concupiscências que você aí não vigiou e deixou aflorar, e atrai a si, então, a atenção do leão que está bramando aí, buscando a quem possa tragar. Nós estamos numa guerra travada contra o inferno, e é por essa razão também que Pedro alerta sobre a vigilância. O diabo está aí na guerra, na batalha. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, e ele ali trata também a respeito de vigilância e da armadura da qual nós devemos estar vestidos. E depois que fizermos tudo isso, ficar firmes em oração. Então olhe lá para Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, leia com calma depois sobre a armadura. Paulo escrevendo à igreja que estava em Corinto, no capítulo 10, verso 4 e 5, ele fala que as nossas armas nesta batalha, elas não são carnais. Pois é a mesma que ele escreveu ali aos Efésios, a nossa batalha é contra carne e sangue. Você está batalhando, você não está sendo sóbrio. Você está batalhando com pessoa errada, está culpando pessoas. A tua batalha não é contra a carne e sangue, mas contra as potestades, principados, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Com quem você está batalhando? Em quem você está mirando aí para dar um tiro? Na pessoa errada, no alvo errado. Então as nossas armas, uma vez que batalha não é contra carne e sangue, mas contra esses seres espirituais, da mesma forma, as nossas armas nesta guerra não podem ser carnais. Elas têm que ser espirituais e poderosas em Cristo para a destruição das fortalezas.
Não é para você ficar acuado, é para você avançar, é para você ir. A pior coisa que tem é quando existe um exército acuado que só se defende. A melhor defesa, diz o adágio popular, é o ataque. Parta para cima, faça a obra de Deus, cumpra o teu ministério, cumpra a tua vocação, seja realmente aí um vaso, coloca à disposição do Rei de Deus os talentos que você recebeu. Para que ficar aí com medo do rugido do leão? É só você ser sóbrio e vigiar, que então você vai ter vitória. Tome posse aí dessas armas para que você possa entrar nessa guerra e pelejar. E aí Pedro diz, olha, o diabo ele pode aí estar buscando a quem possa tragar, mas ao qual resistir firme na fé. O que é a fé, irmãos? Olhe para João, capítulo, a primeira epístola de João, ele vai dizer que a fé, ela é a arma que vence o mundo. A nossa fé. E o Senhor tem nos revestido de fé. Pelo poder dessa palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Então tenha aí a fé renovada. E daí você, cheio de fé, você vai resistir firme, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. As batalhas são reais, são verdadeiras. Embora sejam espirituais, se materializam, estão aí aparecendo para nós no campo da nossa caminhada terrena, mas não tem origem na vida terrena, é no mundo espiritual. Então fique atento, seja alertado aí pela palavra de Deus e tome a sua posição de soldado. E vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais vai poder trabalhar. Então deixe de ficar acuado, deixe de ficar amedrontado, levante a tua cabeça, olhe para Jesus, autor e consumador da tua fé. Não resista à vontade de Deus, não resista ao chamado de Deus. Deus não é para ser resistido. Quem é para ser resistido é o diabo. Ele que tem que ter essa resistência da nossa parte. Resistir firmes na fé. Olha, Tiago também dá uma orientação para nós extraordinária a respeito disso aqui, irmãos. E muitas das vezes nós estamos aí resistindo a quem? Resistindo a Deus. Não, irmãos. A Deus é para você se sujeitar. Sujeitai-vos a Deus. É a palavra também do apóstolo Pedro. Resistir ao diabo. Mas os cristãos querem fazer de forma diferente. Resiste ao chamado, resiste à vocação, resiste aí ao chamado do Senhor Deus, mas do diabo fica com medo. Fica se submetendo a essas circunstâncias e situações que estão cercando. Gente, problema todo mundo tem. Obstáculos todo mundo tem. Não há quem nessa terra, nessa jornada e caminhada, não enfrente problema, dificuldade, enfermidade, adversidades diversas. Não tem quem não passe por isto. Todos nós. Então, todos os irmãos do mundo passam pelas mesmas coisas ou semelhantes. E vamos vencendo, e vamos triunfando, e vamos avançando, porque não é aqui o nosso descanso. Então, nós estamos indo em direção à terra de Canaã celestial, a terra prometida. A viva esperança está no coração e vamos então resistindo firmes na fé. Os ataques de Satanás, o ataque do diabo, sempre vigiando, orando e colocando a nossa vida na presença de Deus. E assim vamos fazendo a obra para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês e que esse dia seja um dia de reflexão a respeito desse assunto tão importante para nós. Amém?